Vamos iniciar mais uma mensagem da série Vida de Cristo. Nosso tema hoje é Jesus, o Senhor do Sábado. Vamos abrir no livro de Marcos, no capítulo 3, versículo 1. Marcos 3, 1. De novo, entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem com a mão que tinha uma das mãos ressequidas. Estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: Vem para o meio. Então lhes perguntou: É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiraram logo com os herodianos contra ele em como lhe tirariam a vida. Agora no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 1. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. João 5, 1. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nesses jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho quem me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: Hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: O mesmo que me curou me disse. Outra vez reunir ao redor da sua palavra, e outra vez esperar que o Senhor fale conosco, revele mais o teu Filho Jesus, instrua-nos, Senhor, corrija-nos. Oramos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vemos então hoje no início do compartilhar 2 passagens, 2 curas do nosso Senhor, uma na Galileia, outra na Judéia, e as 2 relatam curas que o Senhor efetuou um dia de sábado. E essas curas vão nos ajudar a enxergar a diferença entre o sábado, que era guardado de maneira mecânica pelos escribas e fariseus, e o sábado do nosso Senhor Jesus, o significado desse sábado. No primeiro caso, de Cafarnaum, relatado no Evangelho de Marcos, capítulo 3, nós vemos que o intuito dos escribas e fariseus, inimigos do nosso Senhor, era olhar e criticar. Eles queriam, de alguma forma, encontrar alguma falha no nosso Senhor. E a palavra diz que o Senhor se indignou com essa atitude deles. Diz que o Senhor ficou condoído com a dureza do seu coração, e o Senhor curou aquele homem. Nós vimos aí uma manifestação da glória do nosso Senhor,
como Deus, como Messias, como Salvador do seu povo. E, ao mesmo tempo, nós vimos aí uma revelação do caráter daqueles homens e da oposição que, a partir desse relato em diante, até o final dos evangelhos, sempre esteve presente. Uma oposição daqueles líderes religiosos ao Filho de Deus, ao próprio Messias, ao próprio Senhor. Nós vemos que essa oposição, desde esse momento em adiante, ela se transforma de uma simples oposição, rejeição, divergência, em uma conspiração para destruir a vida do nosso Senhor. E no seu Marcos capítulo 3, versículo 6, retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele em como lhe tirariam a vida. Nós vamos ver nesses dois episódios o coração do nosso Senhor. E, ao mesmo tempo, veremos o coração daqueles homens que a ele se opunham. E é sempre assim, não é possível ficar neutro na presença do Senhor Jesus. Ou nós o amamos, nós o recebemos como nosso Senhor e Salvador, acreditamos na sua palavra, ou nós o rejeitamos e mais cedo ou mais tarde o crucificaremos. É claro que hoje não mais podemos crucificá-lo fisicamente, como ocorreu há 20 séculos atrás, mas nós podemos crucificá-lo no nosso coração. E o mais interessante é que, embora o Senhor tenha sido crucificado por meio de mãos romanas, foram os líderes religiosos que o entregaram para essas mãos romanas. Então, o mundo religioso representado por esses escribas e fariseus, e o mundo social, político, militar representado pelos romanos, se deu as mãos a fim de tirar a vida do príncipe da vida. Rejeitaram o Senhor, o crucificaram. Esse mundo religioso era um mundo que tinha as escrituras nas suas mãos, mas não as lia. Eles liam a interpretação dessas escrituras, ou a interpretação da interpretação das escrituras, que eram adições à lei de Deus, e não propriamente a palavra de Deus. Por que nós temos gastado tanto tempo nisso? Porque é muito possível, se nós não formos cuidadosos, que nos tornemos simplesmente religiosos, simplesmente envolvidos com as interpretações ou interpretações das interpretações e nunca vamos pessoalmente à palavra de Deus. Quando nós vamos pessoalmente à palavra de Deus e da maneira correta, nós temos que encontrar vida. Esse é o propósito para o qual o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo. No Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 30, está escrito: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Nós não teremos tocado, vamos dizer assim, o espírito da Escritura se não tivermos tocado o Cristo que vive e, através da fé na palavra de Deus escrita, recebamos vida. O propósito de tudo que nós fazemos como cristãos é receber vida por meio do Senhor Jesus. Passando agora para o segundo relato que nós lemos hoje no início do nosso compartilhar, nós queríamos chamar a atenção no
cenário em que esse segundo evento ocorreu, essa segunda cura que nós lemos hoje no início do compartilhar. Evangelho de João, capítulo 5. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Aqui nos mostra que o local onde essa cura aqui foi realizada é diferente do local em que a primeira cura que nós mencionamos hoje foi realizada. Aquela primeira cura foi realizada em Cafarnaum, no norte do país, longe do centro político religioso do país, na Galiléia dos gentios. Essa segunda cura que nós mencionamos foi realizada no coração do país, em Jerusalém, nas imediações do templo, em uma das festas que anualmente eram realizadas pelos judeus. E claro que ali era, do ponto de vista do Nosso Senhor, uma oportunidade de manifestar, de declarar, de proclamar que ele era o tão esperado Messias. E essa cura ocorreu num lugar que existe até hoje. Aqui menciona, versículo 2, ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Houve uma época em que os incrédulos não acreditavam que a Bíblia era a palavra de Deus, não acreditavam que os fatos mencionados na Bíblia eram reais, e por muitos anos a localização desse tanque, chamado tanque de Betesda, era desconhecida, até que não muitos anos atrás, relativamente, descobriram a existência desse tanque. Se você vai a Jerusalém hoje, existe uma porta chamada a Porta das Ovelhas. Quando descemos do Monte das Oliveiras, vindo de Betânia, descemos do Monte das Oliveiras em direção à cidade de Jerusalém, vindo então do leste para o oeste, desce, tem um vale chamado Vale do Cedron, sobe, existe uma das portas, no caso, à direita da porta, chamada Porta Dourada, Porta de Ouro, uma porta chamada a Porta das Ovelhas. E se você entrar por essa porta, caminhar poucos metros dessa porta, entrar numa instituição religiosa nos dias de hoje, você vai encontrar no interior daquele muro um pátio, e nesse pátio vestígios arqueológicos de um grande tanque. E ainda evidência até os dias de hoje de cinco vestígios de 5 colunas, que indicam que havia de fato 5 portais, e corresponde exatamente à descrição do assim chamado tanque de Betesda. Na época do Nosso Senhor, mais ainda, essa tanque é localizado, não diria poucos metros, mas talvez a uns, não é poucos metros, talvez 80 metros do muro que separa a área já considerada do Monte do Templo. Então nós temos o templo, uma rua, e essa área, dentro da qual, cercada por um muro, dentro do qual tem um grande sítio arqueológico, e lá se encontra esse tanque de Betesda. E naquela época existia, então, uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos naquele lugar. Nosso relato no Evangelho de João, no versículo 4, diz que esses enfermos, essas pessoas cegas, coxos, os paralíticos, eles esperavam que se movesse a água, e eles acreditavam que um anjo descia em certo tempo, agitava aquela água, e o primeiro que entrasse no tanque, uma vez agitada a água, seria curado de qualquer enfermidade que ele tivesse.
Agora, aqui é importante prestar atenção que a Bíblia não está afirmando que isso é o que de fato aconteceu. O que é mais provável é que aquela água se agitasse ou se movesse por algum fenômeno físico natural, como é muito comum em lugares onde você tenha uma fonte de água viva. De tempos em tempos, a água brota da parte do fundo daquela fonte e vai, evidentemente, agitar a superfície. Mas essa era uma crença que as pessoas tinham ali naquela época. Mas uma coisa que nós não mencionamos é que, logo após esse relato da cura daquele paralítico que estava há 38 anos à margem do lago de Betesda, aqui no Evangelho de João, depois disso, nós temos um grande discurso. A partir do versículo 19, João capítulo 5, do versículo 19 até o 47, nós temos um grande discurso do Evangelho de João, dentre vários discursos que nós encontramos nesse Evangelho. Por que o Espírito Santo colocou essa ordem? Isso é importante para nós que estamos estudando a Escritura. É um princípio bastante importante, que logo após uma obra de milagre do nosso Senhor, nós temos uma explicação dada pelo próprio Espírito Santo. De forma que, se você quisesse preparar um estudo bíblico, seria tão simples preparar um estudo bíblico baseado nessa porção da Escritura. Você relata o milagre, João capítulo 5, versículo 1 até o versículo 18. Depois, a simples leitura, João capítulo 5, versículo 19 até o 47, daria um maravilhoso estudo bíblico, já prontinho, dado pelo nosso Senhor. Você vai lendo depois versículo a versículo, fazendo um pequeno comentário, com a instrução do Espírito Santo, teria uma mensagem já pronta. Todo o esboço da mensagem está pronta. Então, nós vamos, antes de entrar nos detalhes do milagre, mencionar algumas coisas nesse discurso, porque esse discurso vai lançar luz sobre esse milagre. E esse milagre, por sua vez, vai lançar luz sobre o discurso. E nós veremos que o milagre e o discurso, ou esse sinal, como o João gosta de chamar, né? Esse sinal e esse discurso, eles são as duas faces de uma mesma moeda. Por um lado, o sinal é um discurso em obras. Por outro lado, o discurso é uma obra em palavras. E esse sinal, como todo sinal tem como propósito, nós já vimos isso numa classe muito anterior a essa, esse sinal aponta para o poder do nosso Senhor Jesus Cristo e, acima de tudo, para o seu amor e compaixão e, além disso, nos ajuda a entender o verdadeiro significado do sábado, que não era compreendido corretamente pelos homens naquela época. O que esse sinal vai indicar? Quando nós lemos no versículo 17, nós vemos que ali os judeus já estavam perseguindo o Senhor, criticando o Senhor pelo fato de ele haver curado no dia do sábado. Qual foi a razão que o Senhor Jesus Cristo deu para eles para ter curado aquele homem no dia do sábado? Ele disse: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Duas coisas chamam a atenção aqui. A primeira é o trabalhar de Deus. Deus está sempre trabalhando. A palavra diz que Deus está sempre no controle de todas as coisas. Mesmo as coisas ruins estão debaixo da mão governamental de Deus. Mesmo as coisas ruins que acontecem no universo acontecem debaixo da permissão de Deus, evidentemente com algum propósito. E tudo no universo se sustenta devido ao trabalhar de Deus. A Terra, na sua movimento, os planetas
nas suas órbitas, as chuvas, os mares. Tem um salmo que fala que é Deus quem alimenta todos os seres que existem. Pode começar com os insetos, depois passar para os animais, as aves, os seres humanos. É Deus quem alimenta a todos, segundo a Escritura. É Deus quem nos cura também, segundo a Escritura. E nós vemos então como que o Senhor Jesus pode dizer assim: Deus, o Pai, trabalha. Até agora ele nunca parou de trabalhar. E sabe-se que quando Deus, lá no relato do livro de Gênesis, completou a criação, diz que ele descansou. Mas quando o homem pecou, esse pecado, né, levou a Deus a interromper o seu descanso. Desde o pecado humano, Deus vem trabalhando até agora. Como poderia ser diferente se o pecado tirou a mim e a você do descanso? Se o pecado nos sobrecarrega com trabalho, com aflição, com sofrimento, com angústias, com incertezas, mas Deus é aquele que, na sua graça e misericórdia, por meio da obra do nosso Senhor Jesus Cristo, é aquele que vai reverter o efeito do pecado. Deus segue trabalhando. Enquanto tiver um de nós, criado à sua imagem e semelhança, que não estejamos no descanso, Deus segue trabalhando. E aqui, essa primeira informação que nós recebemos dos lábios do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Segunda informação, que esse Deus que é criador dos céus e da terra, esse que é o Deus da aliança com Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Moisés, o Deus de Davi, ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus. Nesse versículo, o Senhor expressa essa relação maravilhosa, ele ser o Filho de Deus unigênito, Deus em forma humana, Deus em natureza humana, Jesus, o Filho de Deus, agindo, trabalhando. E o nosso Senhor Jesus Cristo não poderia ser diferente. Há quem tenha feito uma contabilização de 34 sinais, 34 obras de poder realizadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo, registradas nos 4 evangelhos. Dessas 34, 33, com exceção de uma, todas são obras de graça. O trabalhar do nosso Senhor Jesus é sempre no sentido de restaurar o homem, física e espiritualmente, curando os cegos, devolvendo a audição aos surdos, abrindo os lábios dos mudos, devolvendo o movimento às pernas dos paralíticos. Enquanto que no Antigo Testamento, os sinais que Deus faz em algumas circunstâncias adquirem uma conotação aparentemente negativa, mas não é negativa porque tudo que Deus faz é positivo. No Novo Testamento, todas as obras do nosso Senhor Jesus Cristo são obras de graça. Você vai ver. Claro que se você chegasse a aquela única que não é obra de graça, é uma parábola em ação que o nosso Senhor Jesus Cristo proferiu quando ele, por assim dizer, amaldiçoou aquela figueira. E a figueira secou-se. A única obra que parece que é uma obra de destruição no Novo Testamento, realizada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós chegarmos nessa porção da Escritura, explicaremos por que e como que essa obra que parece ser destruição, ainda assim é uma obra de grande misericórdia. De qualquer forma, o ponto é, todas as obras do nosso Senhor Jesus Cristo foram obras de graça. Esse é o trabalhar de Deus na pessoa de Cristo Jesus. Antes de mencionar um pouquinho mais sobre esse discurso, contido aqui no João capítulo 5, nós gostaríamos de chamar a atenção para um fato da medicina. Que fato é esse? Que, na verdade, parece que os médicos é que curam. Mas se você for estudar medicina e analisar o que de fato ocorre quando alguém recebe a cura por um médico, o
que o médico faz? Quando ele dá o medicamento, ou mesmo quando ele faz uma intervenção cirúrgica, o médico ajuda o próprio corpo a se curar. É impressionante. Quando faz a limpeza de um local machucado, quando faz uma sutura, quando supre um medicamento, supre alguma função que não estava ocorrendo, o que o médico está fazendo? Está devolvendo as condições para que o corpo cure-se a si mesmo. O que significa isso? Mesmo quando há intervenção da medicina, quem cura é Deus. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Aí no versículo 19 vai falar da natureza da obra que o nosso Senhor Jesus Cristo faz. É uma obra de completa dependência do Pai. Ele não fazia nada por si mesmo. Ele não fazia nada por iniciativa própria, algo que lhe ocorresse na mente. Não. Uma das marcas do nosso Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus era a completa dependência do Pai, completa submissão à vontade do Pai. No livro de Efésios, no capítulo 2, versículo 10, tem uma menção que é bem útil para nós. Efésios 2:10, que fala o seguinte: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras. Então, dois fatos aqui. Nós somos uma nova criação em Cristo Jesus. Quando nós cremos em Jesus Cristo, somos nova criação. E diz que o propósito desse ser nova criação é para que pratiquemos boas obras. Mas muitas vezes nós ficamos preocupados em quais são as boas obras que nós devemos praticar. E aqui esse versículo nos ajuda a entender que as boas obras que Deus deseja que eu e você pratiquemos, Ele já de antemão as preparou para que andássemos nela. Assim, de forma que o mesmo princípio pelo qual nosso Senhor Jesus Cristo agia deve ser o mesmo princípio pelo qual eu e você agimos. Ou seja, nós temos que entender qual que é a vontade de Deus e andar nessa vontade. A obra que Deus quer que você e eu realizemos não é uma obra que está lá do outro lado do hemisfério, não é uma obra que requer uma mudança tão grande, ela está normalmente ao alcance da sua mão. Normalmente Deus já prepara aquele ambiente na expectativa de que eu e você, quando recebemos a vida de Deus em nós, pela fé em Cristo Jesus, busquemos entender quais são aquelas boas obras que Deus já preparou de antemão para que andássemos nela. Nós não precisamos sair do nosso caminho para fazer aquelas obras que Deus deseja que façamos. Ele vai preparar para que nós andemos nela. Por isso que é tão importante nós consultarmos: Senhor, qual que é a vontade do Senhor para mim hoje? Para quem o Senhor deseja que eu fale hoje? A quem o Senhor deseja que eu leve esperança, paz, conforto, alimento hoje? Obras que Deus preparou diante de mão para que andássemos nela. Nunca precisamos nos afastar da comunhão com Deus a fim de fazer a obra de Deus. Ao contrário, como nosso Senhor Jesus Cristo aqui, ele via o Pai fazer. Ele via que era o desejo do Pai que aquilo fosse feito, então ele fazia. João capítulo 5, versículo 19, porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. E aí ele começa a mostrar mais coisas, porque o Pai ama o Filho. Ele mostra tudo o que faz. Maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem ele quer. Nós começamos a ver que a característica da obra do nosso Senhor, como tudo deveria ser no cristianismo, é vida. O Senhor deseja vida. E diz mais: e o Pai ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho, do modo porque honram o Pai. O que significa isso? Que as obras que o Senhor permite que o Filho realize
tem como propósito honrar o Filho. As obras que eu e você realizamos, aquelas que de antemão foram preparadas para que nelas nós andássemos, devem ter como propósito honrar o Filho. Isso é mais importante do que nós imaginamos, porque esse honrar o Filho faz parte de um propósito eterno de Deus. Faz parte de um plano segundo o qual todas as coisas que existem foram criadas para dar honra para Ele. Todas as coisas que existem foram criadas para dar glória a Ele. A Ele quem? A Jesus, o Filho de Deus. Porventura, a rebelião em que a humanidade se encontra, aqueles que não creem em Deus, não reside nesse fato, eles não dão a glória que Deus deseja que seja dada para o seu Filho. Eles não dão a honra que Deus deseja que seja dada para o seu Filho. Na verdade, a Bíblia diz que todas as coisas foram criadas por Ele, por meio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Todas as coisas são sustentadas por ele, pela palavra de seu poder, e todas as coisas têm como finalidade um dia serem herdadas por ele. Ele é aquele que vai receber todas as coisas. Isso é muito impressionante. Assim deveriam ser também as obras que nós fazemos. Aí você pode imaginar que grande é o equívoco daquelas pessoas que fazem obras e apontam para si mesmas, mesmo usando o nome de Deus, mesmo usando o nome de Cristo, mesmo segurando a Bíblia na mão. Que grande equívoco é esse? Porque as obras genuínas, dadas por Deus, realizadas no poder de Deus, elas inevitavelmente têm que voltar, redundar em glória para o Filho. É isso que esse versículo está dizendo. Está dizendo: quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Quem vê o Filho, vê o Pai. Quem não vê o Filho, não vê o Pai. E o fato desses críticos aqui não entenderem a pessoa do Senhor Jesus Cristo é que eles nunca viram que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E isso é tão fácil de acontecer nos dias de hoje. Nós podemos ler a Bíblia, estudar a Bíblia, cantar os hinos, reunir na congregação. Mas a pergunta que nós fazemos: será que nós já vimos que Jesus é o Filho de Deus? Será que nós já vimos que Deus nos chama em Cristo Jesus para uma vida de relação com Ele? Que é muito mais que história. Claro que tem história envolvida. É muito mais que doutrina, sem dúvida nenhuma tem doutrina envolvida, é importante. É muito mais que estudar a palavra. Se há alguém que defende o estudo da palavra, somos nós, mas nós não podemos ficar nessa parte que é inicial. História, doutrina, estudo da palavra. Nós precisamos tocar mais do que a letra. Nós precisamos tocar o próprio espírito da palavra. Nós precisamos tocar o próprio Senhor Jesus pela fé. E quando isso acontece, tudo vai falar de Cristo para nós. Eu até queria fazer um parêntese agora, porque tem um evento que nós não podemos deixar de mencionar. Ocorreu recentemente nos Estados Unidos um incidente muito desagradável, muito trágico, está estampado em todas as jornais do mundo, em que um afro-americano foi assassinado por um policial caucasiano, e isso provocou uma comoção, não só na cidade onde esse fato ocorreu, não só no país onde esse fato ocorreu, mas em todo o mundo. E essa comoção levantou um clamor. E tem duas palavras que têm caracterizado esse clamor em todos os lugares onde está ocorrendo. Tem duas palavras que estão aparecendo nos lábios de todos os que estão no mundo. Eles dizem assim, ó: justiça e paz. Presta atenção. Se não há justiça, não pode haver paz. Eles estão cantando essas duas palavras. O mundo está cantando essas duas palavras. É algo muito impressionante. Ligue a sua televisão. Justiça e paz. Eles querem justiça, a fim de que se possa ter paz. O mundo está clamando por justiça e por paz.
Qual não é a nossa surpresa? Quando nós vamos para o livro de Hebreus, para o capítulo 7, versículos 1 e 2, nós descobrimos que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo é o Rei da Justiça e o Rei da Paz. Impressionante. Claro que o mundo não sabe que só haverá justiça e paz quando o reino do Rei da Justiça e do Rei da Paz for estabelecido de forma manifesta sobre a face dessa terra. Mas não deixa de ser impressionante. Aqui fechamos o nosso parênteses. Mas o ponto é, tudo aponta para ele. Os nossos olhos têm que estar voltados para o Senhor Jesus Cristo. Talvez não há uma dor maior do que ver alguém gastar horas estudando a palavra de Deus, ou alguns minutos, ou até uma hora explicando a palavra de Deus, sem, através desse estudo, tocar na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Todos nós deveríamos iniciar estudando a palavra de Deus, sentados ou em pé, mas se seu estudo de fato é real, é efetivo, mais cedo ou mais tarde, você vai terminar o seu estudo sobre os seus joelhos, adorando o Filho de Deus, honrando o Filho de Deus, reconhecendo que não há outro como Jesus, o Cristo, em quem nós cremos. Quem não honra o Filho, não honra o Pai. Quem não reconhece o Filho, jamais vai conhecer o Pai. Essa é a situação em que esses religiosos aqui se encontravam, e essa situação em que, infelizmente, uma grande parte da igreja dos tempos do fim também vai se encontrar. Se você for lá na epístola na carta de Paulo aos Apocalipse, na Apocalipse, em uma das cartas às igrejas, nós temos o quadro de que o Senhor Jesus Cristo está batendo na porta. É uma carta dirigida a uma igreja. Ele bate na porta. E ele diz assim, se alguém abrir, eu entrarei e com ele cearei. O que significa isso? Vai sim chegar uma época em que, infelizmente, grande parte da igreja terá colocado o Senhor para fora da igreja. As atividades se mantêm. Os cânticos, a leitura da Bíblia, a pregação da palavra, o reunir, mas aonde está aquela devoção ao Senhor? Qual que é a nossa oração e o nosso encargo? Que tal tragédia não ocorra entre nós? Que nós nunca percamos de vista que o nosso cristianismo é Cristo. Cristo conhecido, Cristo crido, Cristo tomado como nossa possessão, Cristo a nossa vida, Cristo manifesto. Esse é o verdadeiro cristianismo. O Senhor Jesus segue dizendo, em verdade vos digo, versículo 24, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Esse juízo aqui é uma referência àquele grande juízo chamado do grande trono branco de julgamento, em que quem nunca recebeu a Jesus como sua vida, lá vai ter as suas obras julgadas e vai ser lançado no lago de fogo que arde eternamente. Mas quem um dia colocou a sua fé e a sua confiança nas mãos de Jesus Cristo, a Bíblia diz que quem crê tem a vida eterna. Essa condenação devida ao pecado que deveria recair sobre nós e que recairá sobre aqueles que nunca creram em Jesus, lá por ocasião do grande tribunal, quem crê em Jesus agora tem seus pecados julgados quando? Há 2000 anos atrás, na cruz do Calvário. A morte que deveria cair sobre nós, recaiu sobre o Senhor. A condenação que deveria pairar sobre nós, pairou sobre ele. Ele tomou sobre si os nossos pecados, para que nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus e pudéssemos ser reconciliados com Deus. Ele pagou pelos nossos pecados. Ele experimentou a nossa morte para que nós pudéssemos desfrutar da sua vida
para sempre. Aí ele vai falando, então, que passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, versículo 25, que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que a todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Todos que se acham nos túmulos um dia, de lá sairão. É uma bendita esperança para aqueles que creem no Senhor. Mas olha que surpresa aqui. Os que estiverem feito o bem, versículo 29, para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Por isso, nos dias de hoje, quando o mundo clama por justiça, é claro que as pessoas que fizerem o mal por meio do seu corpo físico, aqui na presente vida, um dia terão de responder a Deus pelo mal que fizeram. De Deus não se zomba, diz a palavra. Deus não se deixa escarnecer. Deus não permite que a santidade da vida seja violada por quem quer que seja. E todo aquele que jamais teve esse encontro com o Senhor Jesus, porque o recusou, porque não creu, porque não quis, um dia terá esse encontro, sim ou sim. E nesse dia, todo aquele que não tiver tomado uma decisão pelo Senhor Jesus Cristo aqui e agora, infelizmente, será entregue à condenação eterna, sofrimento eterno, suplício eterno. Mas, graças a Deus, porque nós acreditamos que, se não todos, a grande maioria dos que nos acompanham hoje à noite, um dia tomaram essa maravilhosa decisão de colocar a sua vida na mão do Filho de Deus, de receber a vida eterna por meio da fé em Jesus. E ainda que nós venhamos um dia a morrer, se o Senhor tardar, nós sabemos que nós não ficaremos na morte, porque nós temos já uma vida que não morre. Essa vida que não morre é descrita em outra parte da Escritura como um tesouro em vasos de barro. Nosso corpo ainda é um corpo de pecado. E, infelizmente, nosso corpo ainda é um corpo frágil, um corpo de carne e sangue, e pode sim morrer. Mas nós vamos ganhar um corpo novo. Graças a Deus por isso. Um corpo que também não morre. Mas antes desse corpo novo vier, nós temos já a vida eterna em nós. É por isso que quando um cristão morre, a Bíblia chama de ou descansa ou adormece. Nós estamos simplesmente esperando o momento de ouvir a voz do nosso Senhor, em que as sepulturas se abrirão e uns que creem em Jesus Cristo, que eu creio que é o caso da grande maioria, se não a totalidade do que nos acompanhou hoje à noite, ressuscitarão para a vida eterna, para nunca mais morrer, para ficar com o nosso Senhor. No versículo 30, ele continua dizendo: eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque eu ouço julgo, o meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Outro princípio maravilhoso que regia a vida do nosso Senhor, sempre a vontade do Pai que lhe enviou. E claro que isso é um exemplo para nós também, que deveríamos buscar de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, andar na vontade de Deus, porque a Bíblia fala que a vontade de Deus é boa, isso é no capítulo 12 de Romanos, versículo 1, é boa, é perfeita e é agradável. Às vezes nós temos medo da vontade de Deus. Não tenha medo da vontade de Deus. Deus é muito mais sábio do que nós somos. Deus é muito mais amoroso do que nós podemos conceber. Deus é muito mais poderoso do que nós podemos imaginar. Não tenha medo da vontade de Deus, que deseje andar na vontade de Deus. E o Senhor vai dizer:
Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. E ele fala do João, o Batista, que o precedeu. João testemunhou a respeito do Senhor Jesus. Lembra quando João colocou os olhos na pessoa do nosso Senhor e disse: "Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo"? E o Senhor vai dizer: "Eu não aceito testemunho humano, digo essas coisas para que sejais salvos." João era a lâmpada que ardia e iluminava, e vós o quiseste por algum tempo. Alegrai-vos com a sua luz, mas eu tenho maior testemunho do que o João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Aqui nós vemos no coração desse discurso a explicação para aquela cura que o Senhor fez ali no tanque de Betesda. O Senhor fez aquela cura, em primeiro lugar, porque Deus o mandou fazer. Nós vamos ver detalhes disso. Em segundo lugar, ele fez aquela cura para que desse um testemunho de que ele é o Filho de Deus, e de que ele anda com Deus. O Pai que me enviou, esse mesmo que tem dado testemunho de mim, jamais tem ouvido a sua voz, nem visto a sua forma, também não tendes a palavra de Deus permanente em vós, porque não credes naquele que ele enviou. O grande problema dos fariseus daquela época, e infelizmente também esse é o grande nosso problema, não podemos negar, é não crer que Jesus é de fato enviado por Deus. Aí no versículo 39 vai dizer assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Está vendo ali o que nós conversamos bem no início desse compartilhar? Que o nosso examinar das Escrituras tem que resultar num conhecimento experimental da pessoa de Cristo. Tem que ser mais do que uma simples concepção intelectual, embora esse é o primeiro passo. Tem que ser mais do que uma simples leitura. Tem que tocar mais do que a nossa mente. Claro que tem que tocar o nosso coração. E claro que tem que nos levar a nos prostrar diante da grandeza do nosso Senhor Jesus. E quando nós vamos a Ele, o resultado disso é vida. Versículo 39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, contudo não quereis vir a mim para terdes vida. Claro que a nossa oração é que o Senhor nos ajude a esse exercício de examinar as Escrituras e ir a Cristo. Nós temos experimentado algo muito interessante, porque nós temos compartilhado uma série intitulada Os Tempos do Fim. Cada domingo pela manhã temos abordado um tópico. E sabemos que essas questões proféticas, elas envolvem diferentes interpretações. Mas uma coisa me impressiona: como é possível que as pessoas falem a respeito do tempo do fim, falem até mesmo a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, cada um de acordo com a sua interpretação, e o que me impressiona é que eles conseguem fazer isso sem ser tocados em relação à vinda do nosso Senhor, que é o propósito do estudo dos tempos do fim. Eles conseguem catalogar todas as informações, eles sabem como se coloca cada evento, a ordem dos eventos segundo a concepção deles, e eles conseguem, através disso, tirar um ponto para a intriga, para a confusão, para a discordância, inclusive para a ofensa mútua entre si. Eles tocaram a letra da Escritura, mas não tocaram o espírito da Escritura. E isso é uma das coisas que nós realmente queremos evitar. Nós queremos tocar o espírito da Escritura. Qual é? Jesus é o Filho de Deus, que veio uma vez, literalmente, a essa terra, vai vir novamente. O que veio pela primeira vez trazer salvação, virá para completar essa salvação. Um dia os seus pés tocarão o Monte das Oliveiras. Um dia os nossos olhos o verão. É isso que a Escritura fala. Ele diz: eu vim em nome de... Ele fala dizendo assim: contudo não quereis vir a mim para teres vida, versículo 40. Eu não aceito glória que vem dos homens.
Começa a explicar. Por que motivo também eles não conseguem crer no Senhor? É porque eles aceitam glória para si mesmos. Infelizmente, é outra coisa que nós acabamos vendo aqui e ali, vez por outra, com maior ou menor frequência. Homens que buscam glória para si mesmos, aceitam glórias para si mesmos, se colocam numa posição acima dos demais irmãos e irmãs. E ele vai dizer assim, ó, eu não aceito glória que vem dos homens, sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Não é possível, a própria Escritura fala isso, dizer que nós tocamos a Cristo Jesus se nós não formos tocados pelo amor. Não é possível dizer eu conheço a Deus e ver o seu irmão passando fome e não fazer algo. É auto-engano. O verdadeiro conhecimento da pessoa de Deus e Cristo Jesus tem que nos levar à ação. Não tem dúvida nenhuma. Não é palavras, é também palavras, mas tem que ser ação. E o amor de Deus é muito concreto, é muito real. Quando Deus diz Deus amou o mundo, diz assim, ele amou de tal maneira que ele enviou o seu filho unigênito, ele deu o seu filho, ele entregou o seu filho, para que todo aquele que nele crê tenha, não pereça, mas tenha vida eterna. Amar e dar quase que são sinônimos. Como você vai dizer que ama se não dá? Como vai dizer que ama se não serve? Como você vai dizer que ama a Deus a quem não viu, se você não amar o teu irmão a quem você vê? Isso é muito real. Tem que ser muito prático. Tem que ser muito real isso. Ele vai dizer assim, eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Essa aqui tem uma dupla conotação. Um dia, o mundo está se preparando para ver aquele que é o anticristo. As nações, sem exceção, estão clamando por um líder. Estão clamando por alguém que solucione coisas, por alguém que traga paz. As nações estão sedentas por justiça, sedentas por equilíbrio na distribuição das riquezas, sedentas por alguém que se importe com os direitos humanos. E esse alguém, claro que vai vir. Ele vai se apresentar, e quando ele se apresentar, as multidões, evidentemente os não cristãos, que não sabem, que não estudam profecia, não creem em Jesus, eles o receberão, inclusive os judeus. É isso que o Senhor está falando aqui. E ele vai segue dizendo, versículo 44, como podeis crer, vós, os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai? Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança? Porque se de fato cresceis em Moisés, também crereis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então, esse discurso agora vai servir como um pano de fundo para nós entendermos o que o Senhor fez quando curou esse homem no lago de Betesda. Volta para a cura desse homem. Nós vemos aqui um quadro. Versículo 3, capítulo 5. Jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Isso é a quadro da tragédia da humanidade. Agora, lembra que quando nós falamos da localização desse local, desse lugar onde ocorreu esse fato, é bem pertinho do templo, que naquela época que nosso Senhor Jesus Cristo aqui estava na Terra, existia o templo do Deus de Israel, templo dos judeus. Que motivou o nosso Senhor Jesus Cristo a sair do templo e ir para esse lugar onde é o retrato da miséria humana?
É porque lá no templo estavam aqueles escribas, aqueles fariseus, aqueles sacerdotes, aquelas autoridades religiosas. Lá no templo eles estavam ocupados com detalhes superficiais da lei. Lá no templo eles estavam longe da realidade que aquele templo deveria representar. Eles estavam envolvidos com discursos religiosos. Eles estavam envolvidos com disputas religiosas, ao passo que a poucos metros dali existia uma humanidade sedenta por um toque da realidade divina. O Senhor Jesus Cristo saiu daquele templo. E o Senhor Jesus Cristo foi lá no meio daquela necessidade. E no meio daquela necessidade ele encontra um homem paralítico, por 38 anos paralítico. E por 38 anos esperando que, obviamente, baseado numa superstição, que um suposto anjo agitasse a água, e esperando que ele fosse o primeiro a entrar na água. Mas olha que quadro trágico nós temos aqui. Quando o Senhor se aproxima dele, Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Esse é o versículo 6. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Era um homem que, além de paralítico, além de estar ali no meio daquela situação de total impotência, não tinha amigos. Ninguém pensou nele. Ninguém pensava nele. 38 longos anos. Os religiosos, os líderes políticos, os escribas, os teólogos da época, todos envolvidos com questões religiosas e nunca envolvidos com uma humanidade agonizante. Eu ouvi um relato, e creio que um relato, de que quando a assim chamada Revolução Comunista tomou a Rússia, a União Soviética, derrubou o governo que existia e implantou aquele regime comunista na Rússia. Eu tenho que procurar essa referência outra vez, mas dizem que eles estavam na igreja discutindo, a igreja daquela época estava discutindo o que acontecia se caísse uma mosca na água benta. O que fazia? Tira a mosca e deixa a água benta, põe a mosca e a água benta fora. Eu sei que quando eles estavam no meio dessa discussão teológica, aquela nação estava caindo nas garras do comunismo, onde ela ficaria presa por mais de 70 longos anos. 35 milhões de mortos, inúmeros desaparecidos, inúmeros feridos, inúmeros filhos separados de pais, pais separados de esposa, igrejas fechadas, religião proibida, liberdade retirada. A situação que nós estamos vivendo hoje não é muito diferente. Nós vivemos num mundo em que está acontecendo uma convulsão social após outra convulsão social. Pestes, guerras, acusações mútuas, desentendimento entre os governos, assassinatos, a humanidade clamando por justiça e por paz, dúvida por todas as partes. E nós vemos ainda, infelizmente, tanta divisão entre os filhos de Deus. Uns recriminando outros, uns acusando os outros, uns rejeitando os outros por causa de uma
detalhe doutrinário, às vezes tão insignificante. Irmão rejeitando irmão. E como diz a Escritura, o amor se esfriando de todos. O verdadeiro cristianismo sai da teologia, da teoria, da doutrina e entra com a teologia, com a doutrina e com os ensinamentos na prática do verdadeiro amor. Onde tem cegos, traz a luz. Onde tem surdos, traz a audição. Onde tem pernas que não se movem e mãos que não trabalham, traz o movimento das pernas e das mãos. Aonde tem a tristeza, traz a alegria. Onde tem o desespero, tem que trazer a esperança. Onde tem a intriga, tem que trazer a paz. Porque o Senhor Jesus Cristo é tudo isso. É esperança, é paz, é cura, é salvação, é vida. Ele disse, eu sou a verdade. Eu sou o caminho. E eu sou a vida. Nosso tempo hoje terminou. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor toque o nosso coração. Que o Senhor nos leve a uma comunhão viva, doce, profunda, verdadeira, eterna, real, com aquele que disse, eu sou a vida. E que essa vida possa encher a nossa vida. E através da nossa vida se expressar como? Nas boas obras. Aquelas que foram de antemão preparadas para que nós andássemos nela. Não é tempo de descansar agora, não. Sinto muito. Agora é tempo de trabalhar. O Pai trabalha até agora. E você? Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos fortaleça. Que o Senhor nos anime. Que o Senhor nos encoraje a trabalhar mais um dia só. Talvez um outro dia o Senhor já veio. E quando ele vier, a Bíblia diz que ele virá trazendo consigo a recompensa. É muito difícil ser um profeta. Você tem que conhecer profundamente a palavra de Deus. Você tem que estudar a palavra de Deus. Você tem que saber ensinar a palavra de Deus. Tem que conhecer a audiência para quem está falando. Tem que talvez conhecer um idioma grego, outro idioma hebraico. Você tem que ter a oportunidade. Não é tão fácil ser um profeta. Mas será que é difícil dar um copo d'água para o profeta? Anota bem aí no seu coração. O Senhor disse assim, ó, se alguém der um copo d'água para o profeta, vai receber o galardão de um profeta. Você pode dizer assim, eu não sei ler grego, eu não sei ler hebraico, eu não tenho tempo para estudar a Bíblia, eu não tenho essa capacidade para ensinar, eu não tenho capacidade para aprender, ou eu não tenho interesse nessas coisas, eu não consegui, eu tenho uma vida muito ocupada, mas a pergunta é, será que você não tem um copo d'água? O profeta ora, o profeta estuda, o profeta busca Deus, ele recebe de Deus, fala de Deus, passa todos os trabalhos possíveis, e se você der um copo d'água para o profeta, a Bíblia diz, vai ganhar o galardão de um profeta. Que o Senhor fale no nosso coração. Vamos orar? Amado Senhor, colocamos essa palavra de novo na sua mão. Pedimos que o Senhor vá desmanchando em nós aquilo que não vem de Ti, aquelas fortalezas que na nossa mente se levantam contra o conhecimento de Deus. E vá enchendo-nos da Tua verdade. Ajuda-nos, Senhor, a amar, não só de boca e de palavra, mas de fato e de verdade. Ajuda-nos, Senhor, a tocar no nosso estudo da Escritura, muito mais do que as letras e as frases e as palavras. Nós possamos tocar o próprio Senhor. Nós oramos agradecidos, no nome do Senhor Jesus. Amém.